Bem-vindos ao canal para mais uma reflexão. A reclamação é algo sempre desagradável que nos incomoda. O problema é que isso nos incomoda quando vem dos outros, porque quando nós agimos assim, muitas vezes nem nos damos conta disso. Mas é comum praticarmos essa atitude, de descontentamento. Nós sabemos que necessitamos da convivência com os outros seres, precisamos da troca, do intercâmbio. Desde os seres mais primários até os mais evoluídos, todos possuem um instinto gregário. E é a permuta de energia entre os seres que assegura a preservação da espécie, Sem essa troca de energia da convivência, o sentido da vida desaparece. Mas eu acredito que nós esquecemos muitas vezes, ou até ignoramos essa realidade, dessa necessidade. Ou ainda, por conta das diferenças que temos uns dos outros, na maneira de ser, na personalidade, as reclamações se tornam muito frequentes nos relacionamentos, A reclamação sobre o proceder alheio. E é comum o pensamento de que o outro sempre faz pior ou menos do que deveria fazer, ou seja, deixa a desejar. Isso tem ao longo do tempo causado os desentendimentos e as dificuldades nas relações e infelicitado, não é? E são muitos os casos de reclamações nos ambientes de trabalho, nos casamentos, nos relacionamentos em geral, familiares, de amizade. Filhos reclamam de pais, pais de filhos, pessoas casadas reclamam umas das outras porque deixaram de fazer aquilo que se esperava ou fizeram errado, reclamam falta de carinho, de gentileza, de atenção. Os amigos se decepcionam uns com os outros por falta de consideração, de atenção e por aí vai. De um modo ou de outro, sempre se espera bastante das outras pessoas. E é comum também acharmos que sempre nós estamos com a razão, E aí que está o problema, porque todos temos as nossas razões. Do mesmo jeito que nós temos, os outros também têm, por sermos pessoas tão diferentes, Mas a intenção dessa reflexão é passarmos a enxergar um lado diferente dessa situação, Para fazermos uma proposta de mudança de perspectiva diante da insatisfação perante o semelhante. E para isso é importante nós entendermos que quando mudamos as nossas reações diante dos fatos, das pessoas, das atitudes das pessoas, tudo se modifica ao nosso redor. Aí começam as mudanças. Então a mudança principal e aliás a única mudança que nós podemos fazer é buscar a nossa mudança pessoal, íntima, Referente às nossas ações e reações, ao invés de esperar pela mudança alheia. Mesmo porque já é mais do que sabido que ninguém consegue modificar a outra pessoa, muito menos à custa de reclamações, de exigências. Isso não funciona, por mais fundamento que tenha nossos motivos, por mais que pareça que se tenha razão. Não adianta, não funciona isso. E a queixa é inútil e na verdade se trata de uma ação mental e emocional doente, patológica, porque reflete insegurança, perturbação íntima, que normalmente é transferida para o outro como forma de libertação de culpa, de responsabilidade em efetuar mudanças. É transferência sim, nós já falamos sobre isso nas reflexões, porque a psicanálise diz que todos nós somos espelhos uns dos outros, De modo que sempre nós vemos no outro aquilo que nós temos de bom ou ruim em nós mesmos, nós refletimos isso no outro. Isso é fato estudado, comprovado cientificamente. Acontece que isso não funciona, porque nunca ocorre o que nós esperamos, porque as pessoas elas são como elas são. Nós refletimos nosso interior nas pessoas, mas elas vão agir conforme elas estão preparadas, conforme elas conseguem. Cada qual está no seu momento evolutivo. E não cabe a nós tentarmos modificar alguém a nosso bel prazer. A missão de cada um de nós é tentar modificar a si mesmo, para assim poder passar a lidar melhor com as situações, com as pessoas, reagir melhor diante das dificuldades e das falhas no comportamento alheio, muitas vezes equivocado que seja, Então, dentro desse contexto,
algo que tem imenso poder transformador é o exemplo que nós podemos dar. Então, a melhor atitude frente aos erros das pessoas, frente aos erros do mundo, é viver com acerto. Se você ainda não é um modelo de conduta que você espera, procure se lembrar que sempre disporá de pleno poder interior para modificar a si mesmo. Nós podemos, a qualquer momento, nós podemos nos decidir a ser mais compreensivos, melhores, né? Generosos, termos coração puro, a qualquer momento, apesar de tudo e de todos, mesmo que a maioria das pessoas não sejam assim. Esse artifício de transferir, de nos ver no outro, é uma situação, um artifício psicológico que nós devemos equilibrar, devemos conseguir controlar isso. Justamente porque não funciona, por isso é bom nós entendermos isso. Então, os maus hábitos de hoje, eles não foram construídos de um dia para o outro, nós sabemos disso. Eles foram construídos em algum tempo da nossa jornada pessoal que é antiga, que é milenar, pela repetição de atitudes ruins, levianas, infelizes, né, que hoje infelicitam. O vício ou a virtude são o atraso ou o benefício, o tesouro. O vício é a infelicidade, a virtude é a felicidade que podemos construir no decorrer do tempo. As virtudes serão alcançadas através da persistência na repetição de atitudes saudáveis e positivas, ao contrário dos vícios, que foram construídos pela repetição de atitudes negativas, não é? Os vícios levam a dores que exigem reencarnações e mais reencarnações de sofrimentos para depuração, para expiação do espírito, e as virtudes trazem a paz e a plenitude. Então é preciso frear esse processo, não é? Então, para alcançar a paz, a plenitude e, consequentemente, a felicidade, incumbe a cada um de nós desenvolver em si mesmo as virtudes mais sublimes passo a passo. Não é da noite para o dia. Então, precisamos ter persistência e paciência conosco mesmo, não é? Então, é importante parar com as reclamações, ficar atento a esse tipo de atitude em nós mesmos, né? Ficarmos atentos e parar de nos angustiar pelo proceder alheio. Devemos prestar atenção no nosso próprio proceder, nas nossas atitudes. Então, frente ao egoísmo que impera no mundo, nós sabemos disso, estamos vendo isso dia a dia, seja você quem procura ser solidário, auxiliar e amparar as pessoas. Seja diferente. Em face da perversão que impera também no mundo, busque ter um padrão puro de conduta, ter um coração purificado, né? Entre pessoas maledicentes, ao perceber isso, busque zelar para que sua boca não seja causa de fofoca, de escândalo, de palavras negativas, né? Em um ambiente de corrupção, né, identificando isso, buscar ser rigorosamente honesto, diferente desse tipo de pessoa, desse tipo de atitude. E é maravilhoso que nós possamos estar em condições de perceber, de vivenciar o bem, mesmo quando a maioria não faz isso. Porque se nós queremos ver a mudança no mundo, essa mudança tem que começar em nós, não é? Não podemos menosprezar essa dádiva baseado apenas no proceder equivocado das pessoas, ao contrário. Na impossibilidade de modificar o semelhante, devemos nos pacificar relativamente a isso, entendendo o estado evolutivo que cada um se encontra. E devemos crescer em compreensão e jamais esquecer do poder dos exemplos. Devemos buscar ser o exemplo positivo, não é? Então, a nossa conduta correta, no bem, ilibada, cedo ou tarde, causará impacto naqueles que nos rodeiam. Os bons exemplos, cedo ou tarde, influenciarão as pessoas ao nosso redor. Vamos nos espelhar não nos maus exemplos, vamos nos espelhar nos bons exemplos. Como o Chico Xavier, por exemplo, ele dizia: aos outros eu permito ser como são, a mim exijo ser cada vez melhor. Essas palavras dizem tudo, resumem tudo, porque além de dizer, o Chico agia dessa forma. Quem conhece a história dele sabe disso. O proceder dele sempre serviu de exemplo para todos ao seu redor. Tem duas frases atuais que eu acho que servem de exemplo para nós também nessa reflexão. Foram utilizadas agora na pandemia, que são utilizadas, que eu gosto muito, eu acho propícias para a nossa reflexão.
Primeiro, ninguém larga a mão de ninguém. Eu acho muito legal, muito bacana isso. Isso reflete a união, né? Nessa simples frase. A união, o amparo, o apoio mútuo para enfrentar essa situação difícil da melhor forma. Esquecendo as diferenças nesses momentos difíceis, deixando de lado as críticas. Como é acalentador, não é? Ninguém larga a mão de ninguém. É isso. A outra frase é uma frase do ator Paulo Gustavo, pouco antes dele desencarnar. Ele disse assim, no fim da fala dele, essa frase: rir é um ato de resistência. Eu achei muito bacana isso daí. Realmente, quando nós enfrentamos uma situação difícil com bom humor, com positividade, nós não curamos somente a nós curamos os outros, que muitas vezes estão em situação pior do que a nossa. Isso é gratificante, né? Esses exemplos, eles podem nos motivar para que, ao invés de pessoas reclamonas, insatisfeitas, chatas, nós possamos ser luzes, né? Exemplos também para as outras pessoas. Então, gente, em suma, vamos procurar revelar nós também a luz que existe dentro de nós. Todos nós somos luzes. Os primeiros a serem beneficiados somos nós mesmos, com essa luminosidade, não é? Nós iremos usufruir e nos felicitar com a bênção de uma consciência tranquila, pacificada. E a felicidade é justamente isso, é simples, é a paz de consciência tranquila. E tenhamos certeza, nós podemos desenvolver relacionamentos melhores a partir dessa mudança de atitude. Então, simplesmente, vamos ser o exemplo, né? Vamos ser o bem na nossa própria vida e ser exemplo para os demais. Façamos a diferença que nós desejamos ver no mundo. É isso que está ao nosso alcance, é isso que devemos buscar. Fiquem bem, até a próxima.